Beleza? Hoje a gente vai falar de dois livros. Vamos tentar falar de dois livros para ler antes de morrer. Vamos tentar. Vamos começar com esse aqui, ó. Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Foucault é um filósofo francês, nascido em 1926, morreu em 1984. E ele estudou uma questão muito interessante, que é a ideia do homem enquanto uma invenção recente. Você fala, como assim? Ele tenta entender o corpo, ele tenta entender o homem, ele tenta entender é, é, o que é o ser humano, né? Mas assim, o que é o ser humano? O ser humano é um ser em desagregação, porque ele está numa linha, assim, o ser humano ele está entre autoafirmação e integração. Você fala, peraí, o que significa isso? É assim, ó. Quem muito se autoafirma não consegue se integrar, porque vai ficar sendo excluído, sobre várias perspectivas de autoafirmação. Quem não consegue se autoafirmar e apenas se integra, acaba tendo sua individualidade diluída, né? E ao mesmo tempo não exerce a sua autenticidade. Se for para você pensar, sei lá, no filósofo Martin Heidegger, ele fala, né, sobre a questão da autenticidade, do ser, né, do existir. Mas a grande sacada, e que é muito legal da gente entender, é que assim, esse livro, Vigiar e Punir, ó, Vigiar e Punir, é a história da violência nas prisões. Mas acima de tudo é a história das instituições disciplinadoras. Você fala, como assim? O livro começa com um suplício. O que é um suplício? É um cara acusado, ele está sendo acusado de regicídio, de tentativa de assassinato de um rei, acredito eu. Tá? Acho que é isso mesmo, eu devia ter lido aqui para falar para ser certo, né? Mas esse pai é isso, tá? Pelo que eu me lembro dela. Mas aí assim, e aí o suplício, o que é o suplício? O cara tá sendo executado, né? E vem um cavalo, não vem um cavalo, né? Os caras amarram um cavalo a um braço, ao outro, as duas pernas e o cara fatality, tá ligado? Dilacerado e tal. E tá sendo descrito aqui. E aí depois o livro dá um salto pro século XIX e fala das prisões. Que essa ideia de prisão, hospital, hospício, escola e etc., fábrica, são instituições disciplinadoras. Você fala, como assim? Na troca de uma aula toca o sinal, na hora do almoço toca o apito, na hora do sinal o aluno vai comer vai comer alguma coisa no pátio, o preso toma um banho de sol em um pátio. As instituições disciplinadoras, elas são do século XIX porque é a necessidade de um homem tal qual aquele homem que vai ser disciplinado por essas instituições, a necessidade disso vem com a Revolução Industrial. Você fala, como assim? É simples, ó. Durante a Idade Média, durante a Europa medieval renascentista, durante a Santa Inquisição, que de santo não tem porra nenhuma, né? Na verdade tem uma coisa de santo, sim, porque sanctum quer dizer separado, né, em latim, né? Então aquilo estava separado da ideia de humanidade, né? Mas enfim, durante essas coisas todas e tal, você você não tinha essa preocupação em manter o cara vivo, você entendeu? O suplício, a morte, a execução, queimar na fogueira, o caralho, por quê? Porque o castigo contra o corpo servia para legitimar o divino, você entendeu? E depois da Revolução Industrial, o que há de mais divino? O capital, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Eu diria Marx, né? Então, assim, a ideia é que você precisa manter o sistema. E aí como é que você vai manter o sistema, né, cara? Você vai manter o sistema fazendo com que o sujeito seja mão de obra a ser explorado e consumidor em potencial das coisas que você produz. Então você não pode matar o cara, né? Você não pode descartá-lo, você tem que discipliná-lo para o sistema. A ideia de disciplina na escola, por exemplo, disciplina, né,
O que você acha que chama de disciplinas, né? Química, física, matemática, biologia. Você está sendo doutrinado no mercado de trabalho, né? Evidentemente, né? Isso é óbvio. Dentro do qual você vai exercer uma outra disciplina sob uma lógica rígida, uma rígida lógica hierárquica, sob uma rigidez hierárquica fodida. Se você pega, por exemplo, já falamos aqui, mas a escola, pelo menos a escola da rede pública de São Paulo, da rede estadual principalmente, não estou falando aqui, né, do estado de São Paulo, aquela decoração cinza presídio, né, tal qual o ex-governador, o atual governador do estado e ex-prefeito fez com a cidade quando cobriu os grafites, né, cinza presídio, como se o pobre não tivesse direito nem a uma experiência estética, percebe? Essa é a grande questão, né? Você tem que deixar o cara, você tem que empobrecer o intelecto do sujeito também, né, para que ele fale amém para o sistema, né? Contanto que o atual governador e ex-prefeito da capital paulista, ele é publicitário, né, cara? O cara sabe o que está fazendo, né, nesse sentido. Mas assim, o cinza presídio não está só nos muros de São Paulo, né, depois que os grafites foram cobertos. O cinza presídio está nas escolas, o cinza presídio está nas prisões, o cinza presídio está nos hospícios, né? E qual é a ideia do hospício, né? É uma maneira, o hospício, a prisão, são maneiras, a partir do século XIX, são maneiras modernas e humanizadas de aprisionar as pessoas, né? Não é jogar numa masmorra acorrentado, né, ao chão. É o controle pela observação, percebe? É o controle pela observação. Por exemplo, na escola você tem padrões nacionais, né, para programas educacionais, entendeu? Sendo que, olha só a pluralidade e a diversidade que é antropologicamente, sociologicamente, esse país que a gente vive, né? Então, assim, como que você vai estabelecer padrões nacionais para programas educacionais sem reconhecer essa pluralidade? É sob uma lógica de disciplina. A disciplina tem a ver com discípulo, né? Só que discípulo é uma relação interessante, porque você está falando com uma coisa de chamado com o mestre, né? Mestre tem discípulo. E o papel do mestre é passar para o discípulo aquela pegada corporação de ofício mesmo, tá ligado? Algo com que você supere com que o seu discípulo supere o seu mestre e tal, né? Só que na escola, para obedecer à lógica da indústria, é o lance professor-aluno. Aluno é o sem luz, né? E aí segue a qual lógica? A lógica da escola do século XIX. O projeto escolar, tal qual se consolidou até hoje, foi concebido aí pelos alemães, né, no século XIX. Carteiras enfileiradas, que remetem à ideia de exército, de rigidez hierárquica. Então, assim, o que é interessante a gente entender, né? Fábricas, hospitais, escolas são modelados de maneira similar à prisão moderna, são instituições disciplinadoras, porque o homem é algo recente, é uma invenção do século XIX. Você não pode matar um sujeito que é mão de obra em potencial, que é consumidor em potencial. Você tem que encarcerar, você tem que, né, discipliná-lo. E aí vem esse segundo livro, que é o Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que conta a história do maior presídio, do maior hospício do Brasil, cara. O hospício na cidade de Barbacena. Nesse hospício morreram 60 mil pessoas. Para a gente entender como essa ideia de higienização da sociedade, porque para esse hospício não ia só, a grande maioria, mais de 70% não tinha problemas mentais. Sabe o que era? Era aquele patrão que engravidava a empregada de casa e mandava ela para lá, a filha adolescente que de repente ficava grávida, o pai enviava, o pai que enviava a mulher porque queria ficar com a amante, percebe? As mulheres que eram enviadas grávidas para lá, elas tinham seus bebês tirados assim que nasciam, né? Mas antes disso, elas passavam fezes na barriga para ninguém encostar nelas. Depois o bebê era tomado e era dado para adoção. Foi negado a humanidade a muitas dessas pessoas, percebe? Por isso que a gente chama de Holocausto Brasileiro. O livro de Daniela Arbex, esse é mais um livro para ler antes de morrer. Os cadáveres foram vendidos para as faculdades de medicina de 1969 até 1985. E quando
parou de vender os cadáveres, quando as faculdades de medicina pararam de comprar, eles passaram a derreter os cadáveres em ácido fluorídrico no pátio para poder aproveitar as ossadas. É a verdadeira sucursal do inferno, percebe? Onde a vida não vale nada. A gente começou falando de Foucault, chegou até o Holocausto Brasileiro, né? Então se você gosta de vídeo assim, começa de uma coisa e termina falando de outra, que fala de várias coisas ao mesmo tempo, se inscreve aí no canal, beleza? E ativa aí as notificações, que aí eu vou produzir mais vídeo agora, que agora eu tô mais sossegado, agora dá pra gente conversar mais. E fazer uns vídeos assim, sabe? Começa com uma coisa e termina falando de outra. É legal isso, né? Não sei se você acha legal, eu acho legal pra caralho. Tá bom? Então nos vemos em breve. Valeu, obrigado pela paciência de ter visto esse vídeo até aqui. E se inscreve aí. Se você também der um joinha, sabe o que acontece? Chega em mais gente isso daí. Eu tava entendendo essa porra de algoritmo do YouTube. Agora eu tô estudando isso daí. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Beijão. Cadê? Onde que... Aqui.